Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre válvulas. Hoje é o vídeo 5. Vai estar aparecendo aqui no card o link para você ter acesso ao vídeo 4, tá certo? Então essa série, ela vai ter ainda vários vídeos que a gente vai comentar tudo sobre válvulas. Mas não se preocupe, todos esses vídeos estarão numa playlist chamada A Série sobre as Válvulas, tudo bem? Então você pode conferir lá. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a estenose valvar aórtica. Então a gente vai começar a falar sobre doenças, ok? Vem comigo. Olá, meus amigos. Então, nos vídeos anteriores você viu a anatomia das válvulas, você viu como ela funciona no corpo, né? Quais são as importâncias dela no coração e sistematicamente. A partir disso, a gente já tem um pouquinho de bagagem já para começar a falar um pouquinho sobre doenças. A gente não vai ser muito técnico, a gente vai tentar abordar de uma forma bem generosa para você entender, bem legal, né? De uma forma que fique fácil o entendimento. Hoje nós vamos falar sobre a estenose valvar aórtica, tudo bem? Vem comigo aqui nessa imagem, estou colocando para vocês agora. Essa daí é a válvula aórtica, tudo bem? Então vocês estão vendo que a válvula aórtica, ela é uma válvula trivalvulada, como a gente conversou anteriormente, né? E na estenose aórtica, como o próprio nome diz, na verdade eu sei que não parece o que ela fala, né? Mas a estenose, nesse caso, é a válvula, a gente está tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade na sua abertura. Então aqui vocês vão ver agora uma imagem de uma válvula aórtica estenosada, tá? Então vocês estão vendo agora que ela abre, a abertura dela, lembra aquele triângulo que eu falei para vocês? Ele está bem menor. Isso que acontece é porque a válvula está tentando abrir por algum motivo, ela não consegue. Vamos tentar entender agora o que isso pode prejudicar o coração. Lembra que a gente discutiu que a válvula aórtica, tudo pode acontecer de afetar retrógradamente o coração, ou seja, a estenose prejudicar o ventrículo esquerdo e posteriormente prejudicar o átrio esquerdo e posteriormente prejudicar o pulmão. Mas vamos lá. No momento que você tem uma estenose valvar aórtica, inicialmente acontece o quê? Você imagina que aqui, ó, esse ventrículo esquerdo, ele tem que fazer muito mais esforço para o sangue para passar pela aorta e ir para o corpo todo, correto? Então, assim, a musculatura do coração, do ventrículo esquerdo, ele é igual a musculatura estriada esquelética, ou seja, igual a musculatura do corpo. Então, quanto mais força ele fazer, mais ele vai ficar grosso, mais maçudo, mais ele vai aumentar, vai ter uma hipertrofia. Então, inicialmente, tem-se uma hipertrofia do ventrículo esquerdo por causa dessa estenose valvar aórtica. E um outro detalhe, como esse sangue ele passa com muita velocidade, ele bate aqui na parede daqui da aorta, vocês podem ver aqui a aorta ascendente, aqui já o arco aórtico, né? Mas vocês veem que ela pode bater com muita velocidade o sangue na parede da aorta e fazer microlesões e com isso desenvolver até endocardite. Então, assim, você percebe que uma lesão na válvula aórtica pode acometer de várias outras formas o coração, né? Então você consegue entender aí a importância dela no corpo. Bom, meus amigos, a principal causa de estenose valvar aórtica, ela é geralmente pela calcificação, né? Pela senilidade. Claro que a válvula aórtica também pode ser acometida pela febre reumática, mas num balanço, vamos colocar assim, geralmente é mais acometido por calcificação, realmente pelo avançar da idade. O que acontece ali? As válvulas que está na válvula, né, naqueles folhetozinhos, eles começam a se calcificar, assim como o joelho, né, assim como as outras cartilagens, articulações começam a calcificar. O do coração não é diferente. Então esses folhetos começam a calcificar, né? Isso aí, claro, tem gente que tem mais predisposição genética à calcificação do que outras pessoas, tudo bem? E outros fatores também ajudam a modificar.
estilo de vida, se você bebe, se você fuma, né? Então, isso daí interfere sim também de uma outra forma, que são os fatores ambientais. Mas o que a gente pode entender aqui? Nesse caso, a estenose valvar aórtica, ela vai cursar com o quê? Você imagina que o sangue está passando com mais dificuldade. Aí então assim, geralmente a gente gradua, tá? A gente gradua a estenose em grau leve, em grau moderado e em grau grave. Então cada um desses estágios vai determinar um tipo de sintoma, praticamente isso, tá? E assim, geralmente na estenose leve, os sintomas são muito brandos ou até passa despercebido. Geralmente o paciente pode até ficar assintomático. E no esforço a pessoa pode ali realmente ter um pouquinho mais de cansaço, né? Ter um pouquinho mais ali de falta de ar, tontura no esforço, tudo bem? Quando a gente passa para o estágio moderado, a gente já começa a ter uns sintomas um pouquinho mais claros. Às vezes no esforço cotidiano já começa a dar sintoma e geralmente ele é insidioso, começa devagarinho e depois começa a piorar, a pessoa começa a perceber que está com mais dificuldade de fazer atividade física rotineira, o paciente começa a perceber que tem um pouco mais de tontura, né? Quando levanta, já sente aquela tontura ao levantar, pode sentir já a falta de ar e dificilmente na moderada, né, na estenose aórtica moderada, começa a ter a dor no peito, né? Pode acontecer, mas é mais difícil, tá? Geralmente a gente tem esses outros sintomas mais abrangentes, principalmente aí o cansaço, tá? Quando a gente abrange a estenose aórtica grave, aí realmente o bicho pega, tudo bem? Aí começa realmente um problema mais sério. Aí existe até uma tríade, né, da estenose valvar aórtica. Claro que nem sempre acontece dessa forma, nessa sequência, mas geralmente tem dor torácica, né? O paciente tem falta de ar e pode até ter desmaios, tá? Não necessariamente essa ordem, não respeita essa ordem, pode acontecer tudo de uma vez, ou um ou outro. Então calma. Uma outra pergunta que fazem muito para mim a respeito disso é se a atividade física, por exemplo, numa estenose leve, você fazer atividade física, alguma coisa do tipo, você prejudica a válvula para evoluir para moderada, ou então de moderada para grave. Não há nenhum relato disso, tá, pessoal? Pelo menos na literatura que eu estudei, em tudo que eu tenho visto, todos os materiais, artigos, tudo, nada comprova que você fazer atividade física ou você fazer algum tipo de atividade, né, recreativa, o que for, você vai mudar a estrutura da válvula para pior ou para melhor, tudo bem? Isso aí é uma evolução natural, então a atividade física não tem a ver com isso. Claro que, vamos observar, que para a gente determinar para você o grau de atividade física que você pode ter, depende da lesão da válvula. Como assim? Você não entendeu? Vamos lá. Uma estenose aórtica de grau leve pode fazer alguns exercícios. Uma estenose moderada pode fazer outros exercícios, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe de exercícios, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas a gente tem sim como prever isso através de teste ergométrico, avaliação clínica do paciente. Não porque vai piorar a válvula, mas é porque você pode ter esses sintomas, dor no peito, você pode desmaiar e de repente cair, bater a cabeça. Então, assim, a gente tem que procurar a segurança para você. Então, quanto que a tua válvula ia tolerar de exercício? É isso que a gente vai prever aí. Geralmente, pessoal, a gente trata as comorbidades do paciente quando o grau é leve e moderado, tá? E a gente fica observando, a gente faz outros exames para poder verificar se tem algum outro grau de gravidade. Mas geralmente a gente consegue controlar tudo com medicação. Veja bem que não há tratamento para a válvula em si, não há tratamento para ela em si, né? Para ela em geral, a gente vai tratar os sintomas. Na estenose aórtica, agora sim, claro, a gente tem que tratar as comorbidades para evitar com que ela piore, tudo bem? Isso é verdade. Na estenose aórtica grave, pessoal, não há tratamento medicamentoso para isso. A gente trata também os sintomas, já fica muito mais restrita a medicação, então tem que tomar muito cuidado. E na grande maioria das vezes, a conduta é cirurgia. Tá? A gente tem a troca valvar, que é fazer cirurgia de peito aberto. A gente vai entrar em detalhes isso na frente, tudo bem? A gente vai conversar sobre cirurgias cardíacas. Então a gente vai ter que abrir o peito do paciente para trocar a válvula. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer por catéter. A gente passa ali pelo um catéterzinho e coloca uma válvula lá dentro via catéter. Então isso também tem essa tecnologia, tá? Então nem tudo está perdido. E pessoal, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Se você se interessa por esse tipo de assunto,
porque assim vai me motivar a fazer cada vez mais vídeos para você ficar inteirado no assunto cardiologia, tudo bem? E assim o YouTube também vai te avisar quando eu tiver produzido mais vídeos. Mas vamos lá. Essa questão de cirurgia, eu sei que todo mundo fica muito chocado, mas geralmente a gente individualiza o paciente, porque tem pacientes que têm algumas restrições, tem pacientes que têm contraindicações relativas e até contraindicações absolutas. Então, a estenose aórtica grave em si, em geral, na maioria das vezes, é cirurgia sim. Tem pessoas que têm até sintomas brandos, né? E a gente consegue individualizar de uma outra forma. A gente procura fazer o teste ergométrico, ou então dar uma avaliada com outro exame para a gente poder ver se há indicação de cirurgia só por conta da denominação de estenose grave. Na medicina, pessoal, a gente tem a tendência de falar que a medicina nem sempre e nem nunca. Tudo bem? Então, uma coisa para você pode responder de um jeito e para outro de outro. Então, tudo é o que eu sempre falo, a gente vai individualizar. Mas, infelizmente, as medicações nessa fase, elas são uma ponte para a cirurgia, sim. Vamos colocar, se eu fosse trabalhar em números, pessoal, 95% para cima, 95% dos pacientes que têm estenose aórtica grave evoluem sim para a cirurgia se não tiver nenhuma contraindicação. Pessoal, se você não compreendeu alguma coisa desse vídeo, pode escrever no comentário, eu vou responder tudo e conforme for, eu faço até novos vídeos. Eu espero ter ajudado e fique com Deus.